Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de receber a Lívia Botar. Ela é fundadora e coordenadora do projeto MUC. Lívia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade, né? É muito bom poder falar para o público, esclarecer um assunto que cada vez mais precisa ser muito bem esclarecido e orientado. É verdade. O que é o projeto MUC? O projeto MUC é uma ONG que no dia 6 de agosto irá completar 27 anos, que trabalha com primatas brasileiros provenientes do tráfico, da venda legal ou ilegal, seja lá o que for, e também de acidentes, enfim, a gente trabalha com primatas que estão em situação de risco. Quantas espécies vocês têm lá? Olha, sempre depende do número de espécies que são resgatadas ou capturadas e levadas para nós, né? Hoje nós temos 9 espécies diferentes. Qual a importância desse projeto para o estado de São Paulo? Bom, a importância não é só para o estado de São Paulo, mas também para o Brasil, porque, infelizmente, nós fazemos o papel que o governo deveria fazer, né? Então, eu acho que é um trabalho que deveria acontecer de forma mais casada. Mas é, sem dúvida, importante, por quê? Porque muitos desses animais não têm como ser resgatados e encaminhados para algum lugar público. E chegam até o projeto e nós fazemos realmente um trabalho com metodologia muito especial de recuperação. Os animais que vocês recebem, eles vêm do Brasil inteiro? Sim, a gente recebe, a procura é do Brasil inteiro, né? Nós recebemos animais do estado de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, do Sul, depende de quem consegue transportar esse animal, se tem alguma polícia, enfim, né, e tem condição de transportar para que ele seja ou recuperado, ou então que ele seja mantido nas condições que ele está, numa condição melhor, por ter eternamente a condição de ser condenado a cativeiro. O MUC está com limite máximo de população de primatas? Sim, é impressionante. Nós temos um N máximo de 220 animais, né? E hoje nós estamos atendendo 219. Praticamente assim, nós só conseguimos receber alguém caso algum dos bichos que está lá venha a óbito. Por quais motivos os animais chegam na ONG? Olha, os animais chegam na ONG porque eles sofrem acidentes domésticos, né? Porque são animais que sofreram algum tipo de agressão por parte de humanos, né? Quer seja durante a captura, quer seja porque estão visitando a casa das pessoas e as pessoas não querem, quer seja através do tráfico de animais, né? Que eles são muito realmente maltratados e judiados e chegam em situações limítrofes, né? Com questões nutricionais, fraturas, enfim. Mas o número de acidentes domésticos tem aumentado significativamente. O que seriam acidentes domésticos? Por exemplo, pular em cima de uma mesa, escorregar, cair do outro lado, ter uma fratura. Colocar o dedo na tomada, pular em cima do fogão na água quente. Isso no caso dos macaquinhos invadirem a casa de alguém? Na verdade, é muito mais porque algumas pessoas não entendem que esses animais são animais silvestres e continuarão sendo. Quando eles são filhotes, são extremamente dóceis, e quando eles crescem, né, eles passam a ser animais difíceis ou impossíveis de se conviver. Então, o que acontece? Eles passam a não só sofrer acidentes domésticos, como também são muitas vezes recolhidos num espaço muito pequeno e em condições inadequadas também passam a ter uma série de sequelas. Como explicar para alguém que o animal ele não pertence a gente, ele pertence à floresta? Um amigo meu me falou, não, eu vou comprar uma arara de cativeiro e minha família inteira ama animal e a gente vai tratar super bem. Como explicar para uma pessoa dessa que por mais que dê amor, não é esse tipo de amor que esses animais precisam, né? Eles precisam de liberdade, é muito mais do que isso. A gente não ia gostar de ficar em cativeiro, por mais que a gente recebesse amor, comida, né, da melhor qualidade, a gente quer ter a liberdade de escolher o que a gente quer. E esses animais
não tem como falar isso, né? Claro, isso é uma questão que eu sempre falo, né? Assim, primeira coisa que, como você se sentiria se viesse um ser de outro planeta, um homenzinho verde, sequestrasse você e levasse para a terra dele, né? Então, assim, a solidão, a impossibilidade de se fazer aquilo que faz parte do seu ser, né? Um pássaro voa, ele precisa voar. Ele bate asas, ele voa. Quer dizer, é a morte. Cativeiro é a morte. Qual foi a história que mais te machucou, o macaquinho que chegou lá, que te doeu assim na alma? Nossa. Deve ter tanta. É muito difícil dizer, eu posso exemplificar dar alguns exemplos de histórias chocantes, né? História do funcho. O funcho é um sagui de tufo branco que foi cegado com cigarro para ser vendido dizendo que ele é mais manso, né? É uma história que até hoje, né, o funcho está lá, vive no projeto, tem uma companheira que é a Chumbinha, que tem, assim, sequelas, problemas neurológicos, e a relação que eles estabeleceram, o sofrimento dele, para mim é uma coisa muito significativa, né? Animais que, por exemplo, tiveram os olhos arrancados, animais que tiveram fraturas, que foram amarrados, como o caso do Muki, que quase foi cortado em dois. Ele tinha uma corda entranhada na carne e fez a cintura dele ficar desse tamanho. Então, eram dois pedaços de bicho unido por um elo, né? Então, coisas muito violentas, né? Bichos que apanham. Nós um dia socorremos uma fêmea que chegou e ela tinha sangramento pelo ouvido e o dono tinha atacado ela na parede porque ela mordeu, né? Então é importante que as pessoas saibam, é um animal silvestre, a defesa dele são os dentes, né? Ele vai morder. Então essa coisa de que eu tenho um animal, ele é super tranquilo, um macaquinho, ele é bonzinho, ele não morde, é porque é doente, é porque é ósseo distrófico, né? Então a gente sabe disso, porque ele vai morder. Ele vai ser seletivo em relação às pessoas e ele vai morder porque é a forma que ele tem para se defender ou defender a pessoa que ele ama. É muito contraditório, a mão que machuca é a mão que ajuda, claro, né? Do ser humano, se é que a gente pode chamar de ser humano, uma pessoa que faz uma crueldade dessa com os animais. Eu acho que assim, muitas pessoas são enganadas, né? As pessoas, elas são enganadas, elas acham que fazer o bem é pegar e levar para casa. Entendeu? E elas se equivocam, e quando elas percebem o equívoco que cometeram, inclusive pessoas que compram, né, percebem o equívoco que cometeram, elas não sabem como lidar com aquela situação, porque elas, de alguma forma, elas amam aquele ser, em alguns casos, e na grande maioria dos casos, elas detestam aquela situação. Né? Então compraram, brincaram um pouquinho quando era filhotinho, é tudo de gostoso, e quando o bicho cresce, ele muda. Não foi esse o bicho que eu comprei, não era isso que eu esperava. Né? Os animais, eles têm, por exemplo, o território, no caso do primata, demarcado, né? Através ele esfrega a glândula genital dele, esfrega a parte genital e ele marca o território com esse cheiro. Agora você imagina dentro de casa, ele faz a mesma coisa, né? Então as pessoas perdem sofá, televisão, computador, uma série de coisas, né? Eles urinam em cima de tudo que é para demarcar o território. E aí a pessoa não consegue mais conviver com aquela situação, né? Então, em hipótese nenhuma, as pessoas devem comprar. Elas estarão sendo enganadas. Muita gente compra e não sabe, inclusive, que é proibido, né? Aí é que nós enfrentamos uma outra situação, porque a venda de algumas espécies de primatas é permitida pelo IBAMA. Nós, a rigor, somos contra a venda de qualquer animal. Seja ele doméstico, silvestre, seja o que for, vender animal. Escuta,
tantos cães e gatos de rua, tantos bichos maltratados, né? Eu acho que enquanto não acabasse completamente, né, animal em abrigo, animal em zoonoses, não se poderia vender nenhum. Eu concordo. Entende? Até porque eu acho que assim, que preço tem uma vida? Né? E aí, nessa hora é que a gente nivela em termos de valor da mesma forma. Nós sabemos que existe um mercado negro para compra de crianças. Então, vamos legalizar a venda de crianças? Né? Vamos ter mães criando filhos para vender? Né? Como é que nós vamos fazer com isso? Quer dizer, a dor, para mim, é a mesma. Quer dizer, que valor, como você vai valorar em termos de dinheiro uma vida? Não tem valor. Não tem. Entendeu? Então, são essas questões que vão muito a fundo, porque eu sempre digo para a pessoa, né, nós fazemos muitos exercícios nos nossos projetos de educação ambiental, muitos exercícios que fazem com que as pessoas reflitam quem são elas, quem é a vida delas, como elas se relacionam com o mundo na qual elas vivem. Então, essa questão de você saber o limite do próprio eu, né? Como você se relaciona com o mundo e outros seres vivos, é fundamental para você ter respeito. Para finalizar, qual a recompensa do seu trabalho? A recompensa do trabalho. E aí eu não tenho como negar. A recompensa do trabalho, o que move, o que emociona, o que faz a gente, com todas as dificuldades que se tem, que não são poucas e não é fácil, é você ver um bicho em sofrimento, com dor, quase sem abrir os olhos, sem conseguir se mexer, chegar. E depois de um tempo, ele superar de uma forma fantástica suas próprias dificuldades, né? E um bicho que chegou num estado de paraplegia, conseguir sentar e se locomover. Não tem dinheiro que pague. Lívia, parabéns. Não Muito tenho obrigada. palavras aqui para valorizar, para quantificar esse seu trabalho que é amor, né? Seu trabalho amor. é amor. É. Parabéns. E é um amor que precisa ser reconhecido para que a gente possa tocar em frente e mudar o destino de muitos desses animais. O que você precisar contar com o programa, as portas estão abertas. Muito obrigada. Eu agradeço Obrigada. demais. Obrigada a vocês também que assistiram a gente aí no programa Fiscais da Natureza. Quem pegou o programa pela metade, entra no site fiscaisdanatureza.com.br. Vocês vão assistir essa entrevista na íntegra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo.